Olá, nessa aula eu vou te mostrar como criar uma lista de informações dentro do banco de dados em Access para que você possa limitar as opções que a pessoa tem para o preenchimento. Então, se você tem interesse nesse assunto, assista esse vídeo até o final. Olá, essa é a terceira aula dessa lista completa de Access. O meu nome é Wagner, né? Esse é o canal Tech Treinamentos. E como eu disse, né, por ser a terceira aula, você pode acessar a playlist completa clicando no card que está disponível aqui no alto desse vídeo, tá bom? Bom, nós vamos criar aqui uma lista para limitar as opções que a pessoa tem, né, de preenchimento dentro do nosso banco de dados. Para isso, eu vou utilizar a tabela que foi criada em aulas anteriores. Então, se você está chegando agora, eu recomendo aqui fortemente que você, né, acesse a nossa playlist completa, tá, para entender como chegamos até aqui. Cliquei com o botão direito, vou clicar aqui na opção modo design, né, e aqui, por exemplo, no setor, né, nós temos lá o item texto curto. Nós vamos criar então uma tabela que possa, né, limitar aqui os setores dessa empresa, tudo bem? Então, digamos que nós temos aqui três setores, que seria o setor de informática, tá? O setor de vendas e o setor administrativo. É claro que uma empresa de fato, ela tem muito mais setores do que isso, né? Nós vamos levar em consideração somente esses três setores, tá? Para não alongar muito a nossa videoaula. Então, para fazer isso, eu vou clicar aqui na setinha para baixo e vou escolher aqui a opção assistente de pesquisa, tá? Na tela que ele exibe, né, ele vai me perguntar se eu desejo que ele obtenha valores de outra tabela, né? Então eu posso criar uma tabela com essas informações, ou se eu vou digitar os valores que eu desejo. No nosso caso aqui, nós estamos criando a nossa primeira tabela, então é evidente que nós vamos digitar os valores desejados, tá? Coloquei o ponto ali, vou clicar em avançar, e aqui nós podemos definir quantas colunas terão as nossas informações. No caso, como nós apenas desejamos inserir aqui os três setores, uma coluna só vai atender a nossa necessidade. Então, vou colocar aqui o setor de informática. Tá? Opa, teclei Enter ali, vou para a linha de baixo. O setor de vendas e o setor administrativo, que eu vou colocar aqui como ADM. Tá? Então, são os três setores aí que compõem a nossa empresa. Cliquei em avançar, né? Ele vai me perguntar aqui qual o nome que eu quero dar para esse item, né? Então, vou deixar ali setor e vou colocar um visto nessa opção aqui, que seria limitar a lista, né? Então, a pessoa, no caso aqui, não pode, né, inserir valores na nossa lista. Ele tem que se limitar ao que está digitado lá. E aqui existe a opção permitir vários valores, ou seja, né, nós permitiríamos aqui ao nosso usuário selecionar, usuário ou usuária, né, selecionar mais de um item. Então, a pessoa pode fazer, por exemplo, parte do administrativo e da informática, tá? Isso não é comum, tá? Pelo menos não nesse item que nós estamos elaborando aqui. Então, eu não vou colocar o visto nessa opção, vou simplesmente concluir, tá bom? Botão direito, vou salvar. Vou fechar aqui e vamos testar, né? Você vai perceber que nós temos aqui, ó, no setor. Agora, toda vez que eu clicar, ele vai me mostrar aqui uma lista, né, das opções que nós temos. Legal. Eu acho interessante, para esse tipo de item, também criar aqui uma lista de cargos, né? Então, vamos clicar aqui com o botão direito, modo design, né? E vamos criar aqui alguns cargos. Dentro dos cargos, nós vamos criar o seguinte: analista, vendedor, vamos colocar aqui vendedor ativo, não, vendedor júnior, tá? Vendedor sênior e auxiliar, tá? Então, nós vamos criar essas quatro opções aqui dentro dos cargos disponíveis nessa empresa, tá bom? Então, cliquei, escolho lá o assistente de pesquisa, vou digitar os valores, né? E vamos criar aqui então
analista, vendedor júnior, né? Embaixo aqui, vendedor. Vou colocar aqui pleno, tá? Pleno e auxiliar. Tudo bem? Então são os cargos aqui que eu criei, tá? Você pode pausar agora e digitar. Vamos avançar, cargo, limitar a lista, não vou permitir mais de um valor e vou concluir, tá? Salvando aqui, nós vamos observar que, né, aqui agora nós temos os cargos, né, dentro também de uma lista, tá? Então desse jeito eu consigo criar as listas aqui para facilitar o preenchimento, tudo bem? Bom, se você está gostando da minha forma de ensinar, eu te convido, né, a conhecer o meu curso completo, onde nós falamos sobre o pacote Office, nós falamos sobre Axis. Os links para os meus cursos estão aqui na descrição desse vídeo, tá? E se você gostou, se inscreve aqui no canal, né, ativa o sino para não perder nenhuma novidade quando nós postarmos por aqui. Nós vamos criar um banco de dados completo e deixa o seu like para ajudar o meu trabalho, tá bom? Um grande abraço, então, te vejo no próximo vídeo. Até lá.